Elvis Presley, o eterno rei do rock and roll, é uma das figuras mais fascinantes e enigmáticas da história da música. Sua vida foi marcada por sucessos meteóricos, uma influência cultural incomparável e, claro, polêmicas que continuam a despertar curiosidade décadas após sua morte. Mas será que sabemos toda a verdade sobre Elvis? Afinal, sua morte em 1977 foi realmente um ataque cardíaco causado por problemas de saúde? Ou há algo mais obscuro por trás desse capítulo trágico? E o que dizer dos mistérios envolvendo seu túmulo, como a grafia diferente em sua lápide e as inúmeras teorias que sugerem que Elvis teria forjado sua própria morte para escapar da pressão da fama? Há quem jure de pés juntos que o rei ainda está vivo, vivendo em anonimato, longe dos holofotes que o consumiram. Neste vídeo, vamos mergulhar na incrível trajetória de vida de Elvis Presley, explorando os altos e baixos de sua carreira, os dramas de sua vida pessoal e, claro, os mistérios e teorias conspiratórias que cercam sua morte. Desde o estranho caso de um suposto pseudônimo usado após sua partida até os relatos de avistamentos do rei em diferentes partes do mundo, vamos explorar as histórias mais controversas que desafiam a versão oficial. E, claro, não vamos esquecer as perguntas intrigantes sobre o que realmente está enterrado em Graceland. Antes de começarmos, um pedido especial. Se você é fã do Elvis, ou simplesmente ama descobrir os segredos por trás de grandes figuras da história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. Isso é muito mais do que um clique. É o combustível que faz com que conteúdos como este continuem a chegar até você e a outros fãs curiosos. O YouTube valoriza muito o apoio de vocês para divulgar vídeos como este. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, pode fazer isso com um Super Thanks. Seu apoio nos ajuda a trazer conteúdos ainda mais elaborados. Se não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Um simples comentário sobre o que mais te surpreendeu já faz toda a diferença e nos incentiva a continuar. Então prepare-se, porque ao longo deste vídeo vamos revelar detalhes surpreendentes e uma última revelação que vai te deixar impactado. Elvis Aaron Presley nasceu em 8 de janeiro de 1935, na pequena cidade de Tupelo, no estado do Mississippi, Estados Unidos. A chegada de Elvis ao mundo foi marcada por um acontecimento doloroso. Ele tinha um irmão gêmeo idêntico, Jesse Garon Presley, que nasceu morto. Esse evento impactou profundamente sua família, especialmente sua mãe, Gladys Love Presley, que desenvolveu uma ligação extremamente forte e protetora com Elvis. Desde muito jovem, o futuro rei do rock cresceu cercado por um ambiente de afeto familiar, mas também por dificuldades financeiras que moldariam sua visão de mundo e sua determinação. Os Presley viviam em uma pequena casa de 2 cômodos construída por Vernon Presley, pai de Elvis, pouco antes de seu nascimento. Vernon era um trabalhador braçal, que fazia o possível para sustentar sua família, enquanto Gladys era o coração do lar, sempre atenta às necessidades emocionais e práticas da casa. Apesar das dificuldades, a família mantinha uma relação calorosa e próxima. Gladys era a figura central na vida de Elvis, e a devoção mútua entre mãe e filho seria uma constante em toda a vida do cantor. Elvis mais tarde diria que sua mãe era a mulher mais doce que já viveu e que seu amor por ela era incondicional. A infância de Elvis foi moldada pela religião e pela música. A família frequentava regularmente a Igreja Assembleia de Deus, onde Elvis foi apresentado ao gospel, que se tornaria uma de suas maiores influências musicais. Ele ficava fascinado ao ouvir os cânticos e era especialmente tocado pela energia dos corais gospel. Esse envolvimento precoce com a música seria um dos alicerces de sua carreira futura. Além disso, Elvis cresceu ouvindo blues e country, gêneros populares no sul dos Estados Unidos, especialmente entre as comunidades afro-americanas, que desempenharam um papel significativo em moldar seu estilo musical. Apesar do amor em casa, a infância de Elvis não foi fácil. Sua família enfrentava extrema pobreza e Vernon chegou a ser preso por alterar ilegalmente um cheque em 1938, quando Elvis tinha apenas 3 anos.
A prisão de Vernon resultou na perda da casa da família, forçando Gladys e Elvis a se mudarem para a casa de parentes. Essa experiência marcou profundamente Elvis, que desde muito cedo percebeu o peso das dificuldades financeiras e a importância da união familiar para superar adversidades. Na escola, Elvis era um menino tímido e reservado, mas ele se destacava por seu interesse pela música. Seus colegas de classe muitas vezes zombavam dele por seu estilo de vida humilde e, mais tarde, por sua escolha de roupas e penteados, o que o fazia se sentir deslocado. Ainda assim, sua paixão pela música era evidente. Aos 10 anos, Elvis participou de um concurso de talentos na feira de Mississippi, Alabama, onde cantou a música gospel Old Shep e ganhou o segundo lugar. Esse foi seu primeiro contato com o palco. E, embora ele ainda não soubesse, foi o início de uma trajetória que mudaria sua vida e a história da música. Quando tinha 11 anos, Elvis pediu uma bicicleta como presente de aniversário, mas sua família não tinha condições de comprá-la. Em vez disso, Gladys lhe deu um violão, um presente que se tornaria fundamental para sua futura carreira. Inicialmente, Elvis não se interessou muito pelo instrumento, mas com o tempo começou a aprender a tocar com a ajuda de familiares e amigos. Ele costumava praticar sozinho e também tocava com pequenos grupos de músicos locais. Mesmo nessa época, sua combinação de dedicação e talento já começava a chamar a atenção. Em 1948, quando Elvis tinha 13 anos, sua família decidiu se mudar para Memphis, no Tennessee, em busca de melhores oportunidades. Essa mudança foi um divisor de águas na vida de Elvis. Memphis era uma cidade vibrante, rica em cultura musical, onde estilos como blues, gospel e country se misturavam nas rádios, nas ruas e nos clubes. A mudança também trouxe novos desafios. A família Presley continuava a viver em condições precárias, morando em um conjunto habitacional público chamado Lauderdale Courts. Foi lá que Elvis começou a absorver ainda mais as influências musicais que mais tarde definiriam seu som único. Durante sua adolescência, Elvis continuou a se destacar por sua dedicação à música. Ele passava horas ouvindo as estações de rádio locais, que transmitiam desde sucessos populares até gravações de blues e música gospel de artistas negros. Ele também frequentava Beale Street, o coração da cena musical afro-americana em Memphis, onde foi exposto a shows de artistas de blues e R&B. Essas experiências ampliaram seu horizonte musical e plantaram as sementes do estilo inovador que ele criaria alguns anos depois. Elvis também começou a moldar sua identidade pessoal nessa época. Ele adotou um estilo de vestuário que se destacava, inspirando-se nos músicos e artistas que admirava. Suas roupas chamativas e penteado marcante o diferenciavam de seus colegas e refletiam sua personalidade ousada e criativa. Apesar de sua aparência marcante, Elvis continuava a ser uma pessoa humilde e reservada, profundamente ligado à sua família e às suas raízes. Esses anos formativos foram cruciais para a construção da base que sustentaria sua meteórica ascensão ao estrelato. Elvis não apenas desenvolveu suas habilidades musicais, mas também absorveu uma riqueza de influências culturais que moldariam seu estilo singular. Ele era, ao mesmo tempo, o menino tímido de Tupelo e o jovem visionário que estava prestes a revolucionar a música popular. Com sua voz única, paixão pela música e a influência de sua família e comunidade, Elvis Presley estava se preparando para deixar uma marca indelével no mundo. Tudo começou em 1953. Quando um jovem tímido de 18 anos entrou nos estúdios da Sun Records, em Memphis, com o sonho de gravar uma música. Ele disse que queria presentear sua mãe com o disco, mas muitos acreditam que, no fundo, Elvis tinha esperanças de ser descoberto. Ele gravou My Happiness e That's When Your Heart Takes Begin, duas canções que não chamaram muito a atenção na época, mas abriram as portas para algo maior. O proprietário da Sun Records, Sam Phillips, notou algo especial em Elvis, embora não soubesse, de imediato, como canalizar o talento único do jovem cantor. O ponto de virada veio em 1954, quando Phillips pediu a Elvis para gravar uma série de músicas ao lado dos músicos Scotty Moore e Bill Black. Durante uma sessão de gravação aparentemente sem rumo, Elvis começou a brincar com uma música chamada That's All Right, originalmente gravada por Arthur Crudup, um artista de blues.
A interpretação de Elvis transformou a música em algo totalmente novo, uma fusão eletrizante de blues, country e rockabilly que ninguém tinha ouvido antes. Sam Phillips sabia que tinha algo especial em mãos. Quando a música foi tocada em uma estação de rádio local, a reação foi imediata e esmagadora. Assim nasceu o som que definiria o início da carreira de Elvis e o movimento cultural do rock and roll. A popularidade de Elvis cresceu rapidamente e ele logo foi contratado pela RCA Victor, uma grande gravadora que levou sua música a um público ainda maior. Em 1956, Elvis lançou seu primeiro grande sucesso nacional, Heartbreak Hotel, que rapidamente chegou ao topo das paradas. O ano de 1956 foi, sem dúvida, o ponto de explosão de sua carreira. Ele fez sua primeira aparição na televisão nacional no programa Stage Show, seguido por performances inesquecíveis no The Ed Sullivan Show, que consolidaram sua fama. Milhões de pessoas foram hipnotizadas por sua voz profunda, seu carisma magnético e, claro, seus movimentos de dança ousados e sensuais, que na época eram considerados escandalosos, mas irresistíveis. A música de Elvis era revolucionária porque misturava estilos que antes eram separados pelas barreiras culturais e raciais da sociedade americana. Ele pegou os ritmos e as emoções cruas do blues, o ritmo animado do country e a espiritualidade do gospel, criando algo completamente novo. Essa fusão única não apenas o tornou um ícone, mas também ajudou a popularizar artistas e estilos musicais afro-americanos, rompendo barreiras sociais em um momento de tensão racial nos Estados Unidos. Enquanto sua carreira musical decolava, Elvis também começou a conquistar espaço no cinema. Ele estrelou seu primeiro filme, Love Me Tender, em 1956, que foi um sucesso de bilheteria e marcou o início de sua carreira cinematográfica. Ao longo dos anos, Elvis apareceu em mais de 30 filmes, como Jailhouse Rock, Blue Hawaii e Viva Las Vegas, que, embora muitas vezes criticados pela crítica, eram amados por seus fãs e ajudaram a solidificar seu status de estrela. Seus filmes frequentemente apresentavam trilhas sonoras repletas de sucessos, como Can't Help Falling in Love e Return to Sender, que se tornaram clássicos instantâneos. Nos anos seguintes, Elvis continuou a dominar as paradas musicais com uma sucessão de sucessos. Sua presença em shows era um espetáculo por si só. Ele tinha uma habilidade única de se conectar com seu público, seja em arenas lotadas ou em apresentações íntimas. Em 1957, ele comprou a mansão Graceland em Memphis, que se tornou seu refúgio pessoal e, eventualmente, um dos marcos mais icônicos de sua vida e carreira. No entanto, em 1958, quando estava no auge de sua fama, Elvis foi chamado para cumprir o serviço militar. Ele serviu no Exército dos Estados Unidos por 2 anos, passando parte desse período estacionado na Alemanha. Esse momento foi significativo não apenas porque o afastou temporariamente da música, mas também porque marcou um período de crescimento pessoal. Durante seu tempo no Exército, ele conheceu Priscilla Beaulieu, a jovem que mais tarde se tornaria sua esposa. A pausa forçada na carreira poderia ter sido um golpe para muitos artistas, mas Elvis voltou com mais força, mostrando que seu apelo era atemporal. Quando voltou do serviço militar em 1960, Elvis mudou ligeiramente o foco de sua carreira, priorizando filmes e trilhas sonoras. Enquanto alguns críticos argumentavam que isso diluía seu impacto musical, seus fãs continuavam leais, e ele ainda lançava sucessos como It's Now or Never e Are You Lonesome Tonight? Na década de 1960, ele dominou as bilheterias e continuou a atrair grandes multidões. No entanto, ele começou a sentir uma certa frustração artística, especialmente porque seus filmes começaram a ser vistos como fórmulas repetitivas, mais focados em entretenimento leve do que em explorar seu verdadeiro potencial como ator. Em 1968, Elvis protagonizou um momento decisivo em sua carreira com o famoso Comeback Special, transmitido pela NBC. Vestido de couro preto, ele voltou às suas raízes musicais e entregou uma performance cheia de energia e paixão que reacendeu seu status como um dos maiores artistas de todos os tempos. O especial marcou sua transição para a próxima fase de sua carreira, onde ele se tornou mais focado em apresentações ao vivo. Nos anos 1970, Elvis reinou nos palcos de Las Vegas e em turnês por todo o país,
redefinindo o conceito de espetáculo musical com shows extravagantes e uma presença de palco incomparável. Ele lançou hits como Suspicious Minds e continuou a atrair multidões. Embora sua saúde começasse a dar sinais de declínio, sua habilidade de cativar o público nunca diminuiu. A carreira de Elvis é um testemunho de seu talento único, determinação e a conexão profunda que ele tinha com seus fãs. Ele não apenas mudou a música, mas também deixou uma marca cultural indelével que continua a inspirar gerações. Quando se trata de relacionamentos românticos, a história de Elvis é repleta de nuances. O romance mais marcante de sua vida foi com Priscilla Beaulieu, que ele conheceu enquanto servia no exército na Alemanha. Priscilla tinha apenas 14 anos na época e Elvis, com 24, ficou instantaneamente fascinado por sua beleza e maturidade. Apesar da diferença de idade e das controvérsias que cercaram o início do relacionamento, eles mantiveram contato mesmo depois que Elvis voltou aos Estados Unidos. Priscilla eventualmente se mudou para Graceland, com o consentimento de seus pais, sob a condição de que ela completasse seus estudos e mantivesse uma vida supervisionada. O relacionamento deles culminou em casamento em 1967, em uma cerimônia íntima em Las Vegas. No ano seguinte, eles deram as boas-vindas à filha, Lisa Marie Presley, que se tornou a luz da vida de Elvis. No entanto, a relação entre Elvis e Priscilla não era isenta de dificuldades. A intensa agenda de Elvis, sua constante exposição pública e os rumores de infidelidade geraram tensões no casamento. Priscilla, por sua vez, sentia-se muitas vezes isolada, vivendo na sombra de um homem cuja vida era constantemente iluminada pelos holofotes. O casamento terminou em divórcio em 1973, mas os dois permaneceram em bons termos e compartilharam a criação de Lisa Marie. Elvis também tinha um círculo social amplo e diversificado, embora fosse conhecido por ser seletivo em relação às pessoas em quem confiava. Ele se cercava de um grupo conhecido como Memphis Mafia, formado por amigos próximos e confidentes que o acompanhavam em turnês e em sua vida pessoal. Esse grupo era essencial para Elvis, pois ele valorizava a lealdade acima de tudo. No entanto, muitos também acreditam que essa dinâmica contribuiu para seus problemas pessoais, já que alguns membros da máfia poderiam ter alimentado seus hábitos autodestrutivos em vez de confrontá-lo. Uma parte significativa da vida pessoal de Elvis era sua busca por espiritualidade e significado. Ele tinha um profundo interesse por religião e misticismo, lendo avidamente sobre temas como cristianismo, meditação oriental e até numerologia. Essa busca parecia refletir um desejo de compreender o mundo e encontrar paz interior, especialmente em meio às pressões esmagadoras da fama. Elvis era um homem de fé, frequentemente recorrendo à oração e ao gospel como fontes de consolo. No entanto, sua vida pessoal também foi marcada por excessos, especialmente nos últimos anos. Elvis lutava contra problemas de saúde e uma crescente dependência de medicamentos prescritos, algo que começou como uma forma de lidar com o estresse e a exaustão, mas que eventualmente se tornou uma luta constante. Ele tinha um apetite por conforto, tanto emocional quanto físico, o que se refletia em seus hábitos alimentares extravagantes. Entre suas comidas favoritas estavam sanduíches de manteiga de amendoim, banana e bacon, que se tornaram tão icônicos quanto o próprio Elvis. Em sua mansão Graceland, Elvis encontrou um refúgio, um espaço onde ele podia ser simplesmente Elvis, o homem, e não Elvis, o ícone. Ele gostava de passar tempo com sua filha Lisa Marie, com quem tinha uma relação amorosa e próxima. Apesar de seus problemas, ele era um pai carinhoso, sempre procurando maneiras de agradar e proteger Lisa Marie. Embora sua vida pessoal fosse muitas vezes exposta ao escrutínio público, Elvis tinha uma dualidade fascinante. Ele era, ao mesmo tempo, um dos homens mais famosos do mundo e alguém que ansiava por simplicidade e autenticidade. Essa dicotomia entre o Elvis público e o Elvis privado é uma das razões pelas quais ele continua a ser uma figura tão intrigante. Ele buscava amor, conexão e paz, mas, ao mesmo tempo, lutava contra as demandas de uma vida que parecia maior do que ele próprio. Elvis Presley era um homem complexo, com uma vida pessoal cheia de altos e baixos. Ele experimentou os prazeres da fama e as dores do isolamento.
Amou intensamente e enfrentou suas próprias imperfeições com coragem e vulnerabilidade. Após o especial de televisão Comeback Special de 1968 e o sucesso renovado nos anos 1970, Elvis encontrou um novo fôlego em sua carreira, especialmente nos palcos de Las Vegas. Ele estabeleceu residência no lendário International Hotel e começou a realizar uma série de shows que redefiniram o conceito de espetáculos ao vivo. As apresentações de Elvis em Vegas eram marcadas por sua energia inigualável, figurinos extravagantes e uma presença de palco magnética que atraía multidões noite após noite. Mesmo com sua saúde começando a declinar, ele conseguia canalizar toda a paixão pela música em cada performance, emocionando fãs de todas as idades. Elvis também embarcou em uma série de turnês pelos Estados Unidos, muitas vezes realizando mais de 100 shows por ano. Essas apresentações eram um testamento de sua dedicação ao público, mas também começavam a cobrar um preço físico e emocional. A pressão para manter o ritmo frenético de shows, combinada com a solidão que frequentemente acompanhava a vida na estrada, contribuiu para um ciclo de exaustão que ele tentava combater com medicamentos prescritos. Inicialmente usados para ajudar com insônia e dores, esses medicamentos se tornaram uma dependência que afetaria profundamente sua saúde e comportamento. Nos bastidores, Elvis enfrentava uma série de problemas pessoais. Seu divórcio de Priscilla em 1973 o abalou profundamente. Embora os dois mantivessem um relacionamento cordial pelo bem de Lisa Marie, a filha que ambos adoravam. O divórcio também marcou o início de um período de isolamento emocional para Elvis. Ele começou a se cercar de um círculo de amigos e confidentes, conhecidos como a Memphis Mafia. Mas, embora essas pessoas fossem leais, muitos acreditam que sua presença às vezes alimentava os comportamentos autodestrutivos de Elvis, em vez de ajudá-lo a enfrentá-los. A saúde de Elvis começou a se deteriorar visivelmente nessa época. Ele sofria de uma série de condições médicas, incluindo hipertensão, problemas cardíacos e um metabolismo debilitado, agravados pelo abuso de medicamentos e por seus hábitos alimentares pouco saudáveis. Sua aparência mudou drasticamente. Ele ganhou peso e sua energia natural parecia diminuir. Mesmo assim, ele continuava subindo ao palco, entregando performances que ainda carregavam a essência de sua genialidade. Em sua vida pessoal, Elvis buscava conforto em relacionamentos amorosos, embora nenhum tenha se tornado tão significativo quanto o que teve com Priscilla. Ele namorou várias mulheres, incluindo Linda Thompson, uma ex-miss, que esteve ao seu lado por muitos anos e tentou ajudá-lo a adotar hábitos de vida mais saudáveis. No entanto, sua busca por estabilidade emocional e física parecia ser uma batalha constante e, muitas vezes, frustrante. Graceland, sua icônica mansão em Memphis, tornou-se um refúgio durante esses anos difíceis. Lá, Elvis encontrava momentos de paz e normalidade, cercado por sua família e amigos mais próximos. Ele passava o tempo com sua filha, Lisa Marie, que era o centro de sua vida. Apesar de seus problemas, ele era um pai dedicado, sempre buscando maneiras de surpreendê-la e enchê-la de amor. Graceland era um lugar onde Elvis podia ser apenas ele mesmo, longe das demandas da fama, mas também um espaço onde ele enfrentava suas lutas internas. Em 1977, a saúde de Elvis estava em um estado crítico. Ele continuava se apresentando, mas o cansaço e a doença eram evidentes. Seu último show aconteceu em junho daquele ano, em Indianápolis, onde, apesar de seu estado debilitado, ele conseguiu oferecer uma performance emocionalmente carregada que tocou profundamente os fãs presentes. Elvis retornou a Graceland, onde passou seus últimos dias cercado por pessoas próximas, mas também imerso em um ritmo de vida que refletia tanto sua glória quanto sua fragilidade. Na manhã de 16 de agosto de 1977, Elvis foi encontrado inconsciente no banheiro de Graceland por sua então noiva, Ginger Alden. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas foi declarado morto pouco tempo depois. A causa oficial de sua morte foi um ataque cardíaco, agravado pelo uso de medicamentos prescritos. A notícia da morte de Elvis Presley abalou o mundo, e milhões de fãs lamentaram a perda do rei do rock and roll. Mesmo em seus últimos anos, quando enfrentava tantos desafios,
Elvis Presley nunca perdeu sua conexão com sua música e com seus fãs. Ele continuava a se apresentar, mesmo quando estava exausto, porque sabia o quanto sua arte significava para as pessoas. As especulações sobre a morte de Elvis Presley e o mistério em torno de seu túmulo são temas que intrigam fãs e pesquisadores há décadas. A narrativa oficial é que Elvis morreu em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos, devido a um ataque cardíaco, agravado pelo uso de medicamentos prescritos. No entanto, desde o momento de sua morte, surgiram teorias da conspiração que desafiam essa versão e levantam questões sobre o que realmente aconteceu com o rei do rock and roll. Esses rumores não só mantiveram viva a lenda de Elvis, mas também criaram um fascínio em torno de sua vida que persiste até hoje. Tudo começou no próprio dia de sua morte. Elvis foi encontrado inconsciente no banheiro de sua mansão, Graceland, em Memphis, e foi declarado morto no hospital pouco depois. O relatório médico inicial apontou uma parada cardíaca, mas investigações subsequentes revelaram que ele sofria de uma série de condições de saúde, incluindo hipertensão, problemas no fígado e um cólon dilatado, além de ser dependente de medicamentos como analgésicos e sedativos. Isso levou muitos a acreditarem que a combinação de problemas médicos e o uso de medicamentos foi a causa principal de sua morte. Contudo, a ausência de detalhes específicos no relatório oficial gerou especulações imediatas. Uma das primeiras e mais persistentes teorias é a de que Elvis não morreu, mas fingiu sua morte para escapar das pressões da fama. De acordo com essa teoria, Elvis estava exausto de sua vida como ícone global e decidiu desaparecer para viver em anonimato. Algumas pessoas afirmam que ele estava cansado de sua saúde debilitada e do constante escrutínio público, e que fingir sua morte seria a única maneira de encontrar paz. Essa ideia ganhou força quando fãs relataram supostos avistamentos de Elvis em diferentes partes do mundo. Em alguns casos, as descrições eram vagas, mas em outros, alegavam ter encontrado um homem que se parecia muito com o cantor, usando óculos escuros e um disfarce simples. Uma das histórias mais curiosas envolve um homem chamado John Burroughs, que supostamente comprou uma passagem de avião de Memphis para Buenos Aires no dia seguinte à morte de Elvis. John Burroughs era um pseudônimo que Elvis frequentemente usava ao fazer reservas de hotel e outras atividades para preservar sua privacidade. Esse detalhe alimentou ainda mais a crença de que ele poderia ter fugido para a América do Sul ou outro lugar remoto. O túmulo de Elvis, localizado em Graceland, também se tornou objeto de mistério. Inicialmente, ele foi enterrado no Forest Hill Cemetery ao lado de sua mãe, Gladys. No entanto, após uma tentativa de roubo de seu corpo, ele foi transferido para Graceland, onde está sepultado até hoje. Muitos fãs que visitam o túmulo notaram algo peculiar. A grafia de seu nome no túmulo é Elvis Aaron Presley, enquanto o nome registrado em sua certidão de nascimento é Elvis Aaron Presley. Esse detalhe, aparentemente trivial, levou algumas pessoas a acreditar que o corpo enterrado em Graceland não é o de Elvis, mas de outra pessoa, e que o erro de grafia seria um sinal deixado intencionalmente. Além disso, alguns fãs argumentam que o túmulo parece mais um memorial simbólico do que uma sepultura real. Eles apontam para detalhes arquitetônicos e a localização do túmulo como possíveis indícios de que algo foi ocultado. Outros questionam a autenticidade da cerimônia de funeral, observando que o caixão de Elvis parecia maior do que o esperado e que algumas testemunhas relataram que o corpo dentro do caixão não parecia exatamente com ele, mas com uma figura de cera. Essa última especulação gerou uma série de teorias sobre o corpo exibido no funeral ser uma réplica, enquanto o verdadeiro Elvis estava vivo e escondido. Outro ponto de mistério é o comportamento da família e das pessoas próximas a Elvis após sua morte. Muitos afirmam que o silêncio de algumas pessoas e as respostas evasivas de outras alimentaram as teorias da conspiração. Por exemplo, Priscilla Presley, sua ex-esposa, ocasionalmente fez declarações que alguns interpretaram como sugestões de que há mais na história do que foi revelado. Além disso, os membros da chamada Memphis Mafia, o círculo íntimo de Elvis, nunca deram uma declaração unificada ou definitiva que encerrasse as especulações, o que deixou espaço para interpretações.
Apesar de todas as teorias, a maioria dos historiadores e biógrafos acredita que a morte de Elvis foi realmente o resultado de sua saúde debilitada e do uso prolongado de medicamentos. No entanto, as teorias de que ele estaria vivo ou de que há algo misterioso em seu túmulo continuam a prosperar, em parte devido ao fascínio que ele ainda exerce sobre seus fãs. Elvis não era apenas um artista. Ele era um fenômeno cultural. Alguém que transcendeu a música para se tornar um símbolo de talento, carisma e reinvenção. Para muitos, é difícil aceitar que alguém tão vibrante e influente pudesse partir de forma tão repentina. No final, as especulações sobre a morte e o túmulo de Elvis são um reflexo do impacto que ele teve na vida de milhões de pessoas. Para os fãs, essas histórias mantêm viva a possibilidade de que o rei do rock and roll ainda esteja em algum lugar, vivendo em paz longe dos holofotes. E, mesmo que sejam apenas teorias, elas demonstram como Elvis Presley permanece um ícone eterno, cuja lenda transcende a própria mortalidade. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal para mais vídeos emocionantes. Adoraríamos saber o que você pensa. Então deixe seus comentários abaixo sobre o que você achou deste vídeo. E lembre-se, não vá embora ainda, porque na tela você tem um vídeo que é ainda mais interessante e fascinante do que este. Clique e aproveite. Até a próxima!